Olá pessoal, e nós voltamos para dar seguimento ao nosso estudo para finalizar o assunto a respeito do tempo de castigo das duas casas. Lembrando que você pode consultar todas essas informações em Ezequiel capítulo 10, Ezequiel capítulo 37, Ezequiel o 37 todinho até a união das duas casas, que é o final lá do capítulo 37, né? Você pode ver os primeiros capítulos, né? Principalmente capítulo 4, versículo 5, né? Você pode conferir isso no livro do profeta Isaías inteiro, tá falando do remanescente, do retorno do remanescente. E nós vamos fazer a média de cálculo. Então, o Eterno dá aqui, né, uma média entre 70 e 120 anos de vida para o homem. Então, a gente vê aqui o tempo de castigo da casa de Israel, tá? Israel é de 390 anos, dividido por 4 gerações, ele dá uma média de 97,5 anos, tá? Por pessoa. E 430 da casa de Judá, ele dá uma média de 107,5 anos, tá? Então, aqui nós vemos que o Eterno, ele cumpre a palavra dele, tá? Ele cumpre a lei em todos os estatutos, em todas as regras dele. Nós vemos lá que ele cumpre a palavra dele nele mesmo, né? Então, nós vemos anteriormente lá, no tempo de castigo, todas as passagens, ela volta para a Torá. Todas as passagens, né? 390 anos, daí volta lá para Levítico, né? Multiplica o tempo de castigo por 7, aí chega lá em 2008, né? A gente deduz dessa quantidade de anos a partir do tempo que termina, da volta, antes da volta de Yahshua HaMashiach, a gente cai certinho em 2008, quando ele começa a se revelar para as tribos que estão perdidas, as ovelhas perdidas porque estão no sistema religioso, longe da Torá, longe da casa do Pai, que é a casa de Israel, oliveira verdadeira. E se a gente for calcular, ele fala de terceira e quarta geração. Então, nós temos aqui, no tempo de castigo, em comparação a toda a questão que o Eterno, ele calcula, né? 4 gerações. Ele fala lá em Êxodo 20 que ele visita até a terceira e quarta geração daqueles que o aborrecem e faz os filhos experimentarem, tá? O castigo pela desobediência dos pais até a terceira e quarta geração dos que aborrecem ele, mas que ele perdoa e abençoa até 1000 gerações se um se levantar e o adorar em Rua, em Emet. No hebraico, Rua é espírito e Emet é verdade, tá? Então, nós temos aí uma média lá de 120 anos que o Eterno daria para o homem, né? E também no Salmo 90, ele faz referência de 70 a 80 anos, uma geração para o Eterno. Lembrando que eu coloquei lá para vocês que isso daí vai mudar no final dos tempos. Então, a gente tem aqui uma média de 120 anos para o Criador. Essa já tinha entrado nessa parte. Tá? Então, a gente dividindo, nós vamos pegar aqui 390 dividido por 4, dá 97,5, 97,5 anos. E 430 dividido por 4 gerações dá uma média de 107 anos e meio. Então, aqui o Eterno, ele usa 4 gerações como tempo de castigo, tá? Passa 4 gerações de tempo de castigo e ele faz passar essas 4 gerações para que se levante um remanescente. E esse remanescente, ele vai guardar a Torá, ele vai ter a Torá escrita na mente e no coração. E não pode ser 3 gerações, porque isso daqui, ó, ele passa da média que o Eterno deu. Ele dá essa referência no Torá, né, que
que ele não contenderia com um homem que o máximo que ele chegasse de anos seria 120 anos. E depois Moshe, ele fala para o Eterno, me ensina a contar os nossos dias. Então, 70 anos é a existência de um homem, 80 anos com muita dificuldade, né? Aí, você pegando aqui, dividindo por 4, ele dá essa média aqui, que vai estar entre os 120, né? 70 a 120 anos para o Criador do tempo de castigo. E se a gente dividir por 3 gerações, ele vai passar dessa média de idade que ele dá para o homem. E lembrando que isso daí vai mudar, né? Aí quando chegar agora no final dos tempos, e a gente já está vendo isso acontecer, mulheres de 60 com cara de 30, e vai chegar com cara de 20, e aí por aí vai. Mulher de 30 com cara de 15. Por quê? Porque no tempo de Noa, antes da volta do Filho do Homem, será como nos tempos de Noa. Então, nos tempos de Noa, nós pegamos lá Matusalém, não tem Matusalém, que é o nome em hebraico correto. Então, existia uma piada antigamente, nossa, essa pessoa é mais velha que Matusalém. Então, Matusalém, ele viveu praticamente 1000 anos. Hanok, né, que são tudo os antecessores de Noa, né? Noa, parece que, não me lembro hoje se foi 400 ou 900 anos que ele viveu, mas eu acho que foi 400 e poucos anos. Aí depois do dilúvio, aí o Eterno aplicou esse tempo, né, de uma média de vida de 120 anos. Aí o tempo do homem de vida ele reduziu para 120 anos. Então, nós temos aí 4 gerações e vai dar na média de 70 a 120 anos, tá? Então, o Eterno trabalha de 4 em 4 gerações. Lembrando que 4 é tudo que pertence a ele dentro da gematria, tá? A gematria hebraica. Então, o Shabat, ele é o 4º mandamento, 4º mitzvah. Ele é o 4º, tudo que pertence a ele. Então, quando o varão, ele veste o talit, ele tem um tzitziot nos 4 cantos da veste. Então, significa a proteção constante do Eterno sobre o varão. E é uma proteção física e espiritual. Então, 4 é tudo que pertence a ele. Então, 4 em 4 gerações, ele faz passar, depois daquele tempo de castigo, 4 gerações, certinho. E aí, ele começa a se revelar para o remanescente, que é o remanescente que vai ter a Torá escrita na mente e no coração, tá? Então, nós temos uma questão aqui muito importante. Qual que é essa questão muito, muito, muito importante? Nós sabemos aí que existe um poder por trás do poder, tá? Então, o Eterno, existem 2 sementes, tá? Existe essa guerra das sementes e o Eterno fala isso na Torá, tá? Yahshua fala assim, o reino dos céus é comparado com um agricultor, que ele foi e plantou boa semente. E à noite veio o adversário e plantou o joio. Então, quando você olha o pecado, tá? A maçã foi colocada, a maçã lá, né? E quando você corta a maçã no meio, você tem aí o órgão feminino e você tem 2 sementes. Então, Rava e a Torá fala a todo instante a respeito de um casamento. Yahshua é um noivo. O noivo de quem? Da mulher, que é Israel, tá? Então, ele fala a todo instante desse casamento que não aconteceu, porque Rava, que você conhece como Eva, Rava, que você conhece como Eva, mas no hebraico é Rava, ela era prometida a Adão, o primeiro homem, tá? E o adversário,
ele seduziu Rava e ele teve uma relação sexual antes do casamento, que era para ter ocorrido com Adão. Existem vários estudos, existem aí na internet, sobre a descendência da serpente. Então, Nahash, que era a serpente, ele era um serafim caído, ele falava, ele andava e ele atravessou essa matriz. Houve fornicação no Éden, houve uma gestação heteropaternal, que eu não vou entrar no mérito agora, mas a Torá fala todo instante dessas duas sementes. Então, na Torá fala assim, o primogênito. Então, o primogênito Caim, ele era do maligno, ele era filho do maligno. Ele era filho do adversário. Então, como ele era o primogênito e foi uma gestação heteropaternal de dois pais diferentes, adversário e Adão. Caim e Revel, dois filhos de pais diferentes, gemelar de pais diferentes. Então, o que acontece? O direito da terra, ele é do primogênito. Então, quem que é o primogênito de Rava lá? Foi Caim. Então, existe um poder por trás do poder, que uma pessoa vota num presidente e você vê que nada muda. Por quê? Porque existe uma agenda desses senhores do mundo que são descendentes de Caim. E essa joiada que está no meio do trigo, que são os descendentes de Adão, que é o trigo, o Eterno vai juntar toda a joiada e vai lançar no fogo no final dos tempos, e o trigo vai ser guardado no celeiro dele. Então, não adianta você ficar votando em nenhum político. A gente cumpre o que precisa por conta da obrigatoriedade do voto, mas o que roda é a agenda do sistema, tá bom? Então, isso aqui é um adeno. Quem quiser pesquisar sobre a descendência da serpente, fica à vontade, tá? Que existem vários vídeos na internet e aí vocês tirem as suas conclusões. Então, nós vemos aqui 430 anos de castigo, anos de castigo, no geral. E nós vemos aí todo um trabalho de uma história que foi reescrita, porque eles rastreiam o remanescente de Adão desde o Éden. Existem pessoas que informam que eles sabem exatamente quem são essas pessoas, né? Já falaram sobre o teste do pezinho, já falaram sobre o CPF RG, que vai para uma base de dados, porque tudo você tem que passar esse documento. Então, através desse documento, eles sabem exatamente quem são os remanescentes. E essa história foi reescrita por quê? Porque o adversário, houve uma primeira queda, que é quando houve a rebelião no céu, eles foram precipitados aqui para a terra. Então, eles conhecem a história e eles sabem o tempo de castigo, e eles sabem que duraria 430 anos, que vai dar aproximadamente 500 anos. Então, como adversário, ele foi já julgado, condenado, derrotado, o machado já foi posto na árvore antes da fundação do mundo, o cordeiro já foi imolado antes da fundação do mundo. Então, eles reescreveram a história, tá? Então, eles criaram uma letra que não existia em nenhum lugar, que é a letra J. Eu já vou aproveitar aqui para vocês, já vou falar sobre a restauração dos nomes, tá? A letra J. Coincidência ou não? O tempo de castigo, ele foi 430 anos. No geral, né? Contando aqui com a casa de Aludá, 390 anos, casa de Israel. A letra J foi inventada há 500 anos atrás, né? Porque ela foi criada no século XV. Século XV, ele começa de 1401
e ele vai a 1500. Então, eles reescreveram a história, mudaram o tempo, a lei, né? Mudaram os nomes. A Torá diz que eles retirariam os nomes verdadeiros e eles dariam nomes de blasfêmia para o Criador. Então, nós estamos no tempo da restauração de todas as coisas. Quais são todas as coisas que falam nas Escrituras, como eu já citei lá atrás para vocês? Nome correto, dia correto de adoração, que não é o domingo, é o Shabat. As sagradas convocações, que são as festas verdadeiras do Criador, tá? Então, eles criaram a letra J e deram o nome de Jesus para o Messias verdadeiro de Israel, que é Yahshua. Jesus, no hebraico, significa porco. Por isso que está na Escritura que o Eterno falou que colocaria nome de blasfêmia, porque porco é um animal impuro. Quando eles invadiram lá o templo, né, eles sacrificaram um porco, ofereceram, então ali eles profanaram o templo do Eterno, tá? Então essa profanação do templo, ela já ocorreu, tá? Quando você vai estudar a história. E Zeus também é um nome do panteão grego e também está relacionado com um dos nomes do adversário. Então, Deus significa Zeus, tá? E a Torá fala onde que fica o trono de Zeus, do adversário. Então, é nome de blasfêmia você chamar o Criador, né, de Jesus e de Deus.